Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast, e hoje com um convidado muito especial, o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Theo Cusatz. Muito obrigada, Theo, por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso AtoCast. Marici, obrigado você, muito boa tarde. Eu com um enorme prazer estar aqui no AtoCast. Primeira vez que venho aqui, estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado. A gente é que agradece. Para começar, Theo, eu queria começar um pouquinho falando sobre a sua formação em biomedicina e a sua especialização em gestão de saúde, né? Como é que isso aí influencia na sua vida e na sua atuação pública hoje? Olha, influencia muito no dia a dia, porque quando eu escolhi fazer ciências biológicas modalidade médica, que é a famosa conhecida biomedicina, é uma dedicação, uma missão de vida trabalhar na área de saúde. E assim que eu me formei, eu fiz a faculdade de Mogi, aí eu fui fazer uma prova de pós-graduação em administração em saúde. Falei, nossa, mas você tem uma formação técnica, né, e que você vai fazer uma formação, uma pós-graduação, uma especialização na área de administração em saúde. Mas o curso de biomedicina, te respondendo, ele dá questões de investigação epidemiológica, muito forte no nosso curso isso, pelo menos era há 20 anos atrás, né? E isso eu trago para o dia a dia da parte administrativa que a gente faz. A questão de trabalhar sobre evidência, de indicadores, de sempre trabalhar com a informação correta, porque nós emitimos laudos, né? Eu, apesar de nunca trabalhei muito pouco tempo na área de diagnóstico, assim, fato laudando, mas a gente tem isso muito forte na nossa ética. E isso eu trago para o dia a dia, de só trabalhar com informação correta, de esperar os desfechos, e então eu tenho isso no dia a dia, trago para cá. A saúde é uma das pastas que eu ainda acompanho muito de perto, sim. Então essa formação técnica me ajuda bastante. E também com relação ao material humano, né? Porque você precisa saber tratar com números para poder tratar com pessoas, você concorda? A gente fala muito, né, na área de saúde que existe um equilíbrio. Principalmente depois do Covid, a tecnologia avançou muito, na área de saúde também. Mas ela não pode avançar e tirar o contato humano. Porque o médico, quando atende um paciente, ele tem hoje ressonâncias chama de 3 Tesla, de altamente precisa, de muito detalhamento. Mas uma máquina, ela não entende o sofrimento de uma pessoa, a ansiedade de uma pessoa, porque a gente pode ter todos os problemas da nossa vida. Mas quando um parente ou quando nós ficamos doentes, temos que estar numa cama hospitalar, para tudo. Verdade. Né? Não tem escolha. Então, nesse momento, a gente tenta... nós temos isso muito... Né? A gente que é da área de saúde tem isso muito forte, que é um momento muito importante. Por mais que tenha tecnologia, que tenha os números, aquela pessoa é mãe de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém. E rever esses valores diariamente é uma constante para nós. E fora a área da saúde, né? Você nesse ano... nesse primeiro ano de mandato, junto com a Mara, né, que a gente percebe que realmente é uma parceria muito grande entre vocês e o seu papel não é apenas de vice, você é praticamente tão gestor quanto ela, né? Eu queria entender como é que funciona essa parceria e quais foram os aprendizados que você trouxe esse ano que não são da área da saúde. Tá. Bom, eu fiquei um tempo como secretário de saúde, na época o Bertal ele era prefeito, e depois voltei para a iniciativa privada e fiquei até antes da campanha do ano passado. E aí, enfim, o grupo que nós participamos entendeu que precisava ter uma nova linha de trabalho na prefeitura. E quando decidiu-se pelo nome da Mara e a Mara me fez esse convite, eu de verdade só aceitei porque era a Mara. Eu sabia que a Mara ela é muito humana, ela é muito carinhosa. E era o que a gente entendia que a cidade precisa para esse momento. E a experiência que eu carreguei quando o Bertolli foi prefeito, a experiência que eu trago da iniciativa privada, juntou com o perfil da Mara, né? Ela tem um perfil muito humano, eu tenho um perfil um pouco mais administrativo, mais fechado, mas com o mesmo objetivo, né? De que a gente faça bons contratos, de que a gente faça boas economias, que a gente cobre bons serviços, para que essa parte de acolhimento, dessa parte de abraçar que a Mara tanto prega, possa chegar verdadeiramente para os munícipes mogianos. Então, realmente é uma parceria muito gostosa. E essa experiência eu trago para o nosso dia a dia. Do mesmo jeito em que eu pude administrar a saúde, eu estou aprendendo, né, em todo dia a dia, e não tem muito mistério. Mistério que eu digo, a gente tem uma premissa, Marici, que é assim, fazer o certo, fazer o melhor para a população. A gente tem isso muito claro para nós. Então, no meio do caminho, tem alguém que vai ficar chateado porque algum interesse foi contrariado, tem alguém que pode ficar
que não goste do jeito que a gente fez porque tinha algum benefício em algum momento. Mas a gente tem isso tão intrínseco na gente que a gente entende que no meio do caminho vão ter algumas questões que nem todo mundo vai nos apoiar ou vão nos entender por interesses diversos e legítimos. E é isso que nos conduz no dia a dia. Então, esse problema, o que nós podemos fazer para melhorar para a população? Reajuste de ônibus, o que isso tem a ver? Quanto menos pagar, melhor. Mas, vamos lembrar, a gente tem uma dívida que a gente herdou, pode isso custar mais caro, a gente não vai abrir mão da fiscalização do transporte. Então, a gente tem isso todos os dias. E essa parceria, como você bem colocou com a Mara, tem funcionado muito bem. Aprendo com ela essa questão do cuidado com as pessoas, né? Ela é muito próxima, também me agrega muito, né? Porque a gente não pode ficar muito distante, a gente fica lidando com contratos, distante das pessoas. E são as pessoas que nos ajudam a chegar nos objetivos, a equipe. Então isso é um aprendizado todos os dias aí, carrego. E aprendo também com todas as outras áreas, com os secretários que são muito técnicos, né? Então todas as questões mais técnicas a gente nos apoia nos secretários, mas sempre com a premissa de fazer o certo e fazer o melhor. Bom, esse ainda é o primeiro ano de mandato, né? Ainda tem mais 3 aí pela frente. Sim. Como é que você avalia esse primeiro ano, esse trabalho seu conjunto com a Mara? Um ano de muito, não vou falar muito trabalho, que a gente sabia que tem que trabalhar, isso é obrigação, né? Mas é muito diferente a prefeitura que estava em 2016, quando nós saímos, né? Eu fiquei até mais um pouco mais com o Marcos Mello, do que é hoje. Passou o Covid, outros governos passaram, cada um com a sua cultura. Então a gente, né, entrou, porque a gente tinha uma prefeitura muito afinada, muito alinhada. Então a gente tem colocado a cultura que nós queremos, e isso é uma coisa gradativa, né? Porque nós temos os servidores muito bons na prefeitura de Mogi. Servidores que eu digo concursados. E aí você tem que fazer uma equipe que você escolhe, que são os comissionados, sejam secretários, sejam, enfim, chefes de divisão, que tenham que ter uma consonância muito grande, né, trabalhar muito junto com os concursados, que é quem verdadeiramente ficam lá. Sim. E a gente tem valorizado muito. Nós temos cerca de 40% dos cargos que nós escolhemos, para você ter uma ideia, que nós nomeamos, são pessoas concursadas. A legislação atual pede, salvo engano, que sejam 15% obrigatoriamente, sejam pessoas concursadas. Nós chegamos a 40%, então estamos valorizando muito as pessoas que estão dentro da prefeitura. Por quê? Porque eu e a Mara nós somos de passagem, nós temos mais 3 anos. Nós não somos políticos de carreira. Nós temos uma missão de vida que é nos dedicar os 4 anos para a Prefeitura de Mogi. E a gente leva isso muito a sério. Então a gente trabalhou muito, muitas surpresas. Nós vamos ter um diagnóstico de um ano aí bastante robusto, né, com bastante informações, dados, revisões de contrato. Fizemos uma comissão de revisão de contrato logo no começo, buscando economias, buscando eficiência. Tivemos muito dissabores também, porque, como disse, a gente coloca uma cultura de eficiência, tem gente que entende, tem gente que não entende. Então, foram muitos desafios. Superamos muitos deles, muitas noites sem dormir, já acelerou um pouquinho os cabelos brancos. A Mara também, porque a gente tem horário para entrar, não tem horário para sair. Verdade. Então, a gente aprendeu muito, nós estamos aprendendo, a equipe está aprendendo. A gente teve 2 grandes frentes, né? Arrumar o dia a dia e sanear a questão financeira da prefeitura. Houve um contingenciamento, inclusive, né? Contingenciamento, entramos em regime especial administrativo, onde a gente não evitou dar reajustes. Não é porque a gente não queria respeitar os contratos, porque simplesmente não tem dinheiro. Saneamos a questão dos aposentados, em respeito aos aposentados. O IPREM devia mais, o IPREM é o Instituto de Previdência Municipal. Quando os aposentados concursados, eles acabam o seu período de concursado, eles se aposentam e tem que ter um dinheiro guardado para a aposentadoria deles, é o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência estava com mais de 40 milhões de repasses por parte da prefeitura. O que isso significa? Não é só a falta de dinheiro no caixa do Instituto de Previdência, são certidões que acabaram ficando positivas e que inviabilizavam a prefeitura receber outros recursos, suspendiam repasses do governo federal. Então foram muitos os desafios, né? Graças a Deus, uma Câmara Municipal muito alinhada, uma relação de muita verdade, então muito tranquilo, pelo menos esse primeiro ano. Foi muito republicana a relação, mas é isso. E, enfim, para não me perder aqui na resposta, uma frente foi de cuidar do dia a dia, a outra foi de já fazer os novos projetos. Então, alguns a prefeita Mara já
já pôde anunciar, então a pavimentação de toda a Nova Jundiapeba, saímos de 23% do rodoanel da área, na área do Nordeste para 75%, estava com pagamentos atrasados, regularizamos o pagamento da construção, revisitamos projetos, colocamos a maternidade agora, está em licitação para funcionar. Então, estamos arrumando o dia a dia, não está perfeito, está longe da perfeição, mas também conseguimos colocar novos projetos no trilho para saírem agora em 2026. Então, e cada dia é um dia de muita produção. Então, quando todo mundo já está engraçado, né? Nós estamos no dia, hoje é 9? Hoje é 10. Hoje é 10 de dezembro. Mas nós temos muitos dias úteis ainda. Então, cada dia útil é um projeto novo que fica pronto, é uma reunião que a gente aguarda em Brasília ainda, então está sendo de muita intensidade. E como é que você se enxerga como gestor e como político, né? Porque a partir de agora, como vice-prefeito, lida muito mais com política. Né? Muito mais com política. Eu não tenho, assim, é uma autoavaliação, né? Eu não tenho um perfil muito político. Político, eu digo, o carisma dos grandes políticos. Então, eu trato como na minha vida privada. Eu tento ser muito verdadeiro, né? Então, o vereador, isso não dá para fazer por causa disso. Então, eu não tenho falta de habilidade ou, enfim, vamos ver. Não, eu tento ser um pouco mais pragmático. Porque eu não sei ser diferente, né? Eu tenho essa dificuldade. E estamos sendo dessa maneira, né? Isso dá, vamos construir juntos. Olha, isso eu acho que não dá para a gente avançar. Então, eu acho que a parte política está sendo uma administração verdadeira. A gente escuta muito, isso não significa não escutar. Então, tem muitas ideias que saem dos vereadores, saem de lideranças que a gente escuta. Muitas das ideias saíram de reuniões, seja nos bairros. Hoje mesmo a gente almoçamos em Jundiapeba de novo, passamos por algumas unidades lá. E a gente vai vendo a unidade, a gente vai aprendendo e vai saindo os projetos e vamos construindo a cidade juntos, mão dada, seja Câmara, seja lideranças. Quais foram até agora os maiores desafios que vocês enfrentaram na administração do município? Olha, a reconstrução da saúde está sendo bastante... não é difícil, porque é uma coisa que eu particularmente adoro fazer. A saúde é muito complexa, mas a gente teve uma experiência nisso. Temos ótimos secretários, muito humanos. Temos ali uma linha de frente muito legal. A Rebeca é uma servidora de carreira da prefeitura, enfermeira. Já foi secretária de saúde de outras cidades, tem uma experiência administrativa boa. E o Dr. Botti é médico, professor de cirurgia, para levar qualidade médica para a Secretaria de Saúde. E temos formado durante o ano a nossa própria equipe, né, nas unidades. Porque a saúde, por exemplo, ela não pode trabalhar solta. Ela tem que trabalhar integrada. Então nós estamos voltando com o Sistema Integrado de Saúde, que é o SIS. Mas a cultura, de novo, de eficiência, de acolhimento, da pessoa não sair com o exame para não saber para onde vai, esse é o mais difícil de a gente voltar a ter, reconstruir. Saúde. A parte financeira também muito difícil. As prefeituras, de uma maneira geral, têm dificuldade financeira e a gente tem uma prefeitura com um déficit que beirava aí praticamente 200 milhões de reais. De contas a pagar, notas que não foram emitidas e fornecedor queria emitir. Enfim, também está sendo bastante difícil, mas entrou no final do ano aí numa questão mais controlada. Estamos com as contas em ordem. Conseguimos um pouco de recurso fora para ajudar no custeio da cidade, principalmente na área de saúde, né? O nosso partido nos ajuda, ele apoia a administração, né, a conseguir recurso federal e estadual. Sem recurso federal e estadual, as cidades não conseguem avançar, principalmente dos novos projetos. Engrenar o time é uma coisa que também... Nós temos muitos secretários que não foram secretários, não, né? Então uns obviamente têm um pouco de desempenho melhor que o outro, não melhor, mas uma pasta, às vezes até a pasta é um pouco mais simples, menos complexa. Então a gente naturalmente no final do ano tem alguns rearranjos aí para fazer, não estou dizendo de secretários, mas estou dizendo da equipe de uma maneira geral. Tem gente que vai muito bem em alguma outra área, a gente talvez faça olha, né, ser melhor não é no gol não, é no ataque. Então, né, então isso a Mara tem feito aí uma avaliação conosco para a gente fazer algumas alterações. E isso só se consegue conceber realmente depois de um tempo, né? Depois que a pessoa passou por um período e isso aí não dá para ser avaliado assim de uma hora para outra, né, Theo? Não dá, e as pessoas foram convidadas, né? Tem gente que também largou a tua empresa para somar com a cidade. A gente sempre tenta buscar mogianos. Pode ver aí que o nosso time é 99% de secretários mogianos, né? Muito importante. As áreas de linha de frente são todos mogianos.
Por quê? Porque ele está aqui, então ele vem aqui, ele vai tomar um sorvete, o sorveteiro já reconhece, você não é vice-prefeito? Pô, tem um buraco na minha rua. Então o comprometimento da gente que está em Mogi é maior. Então a gente tenta sempre buscar talentos mogianos para estar somando com a gente e o ano 2016 vai ser da mesma maneira. Como é que você avalia esses 15 dias que você ficou como prefeito da cidade, né? A prefeita se licenciou por esse período. Foi diferente do período de trabalhar junto com ela? E quais são as características desse período aí que você passou que você pode contar pra gente? Foi muito enriquecedor de autorresponsabilidade, né? Mas foi muito natural. Por quê? Porque eu e a Mara temos uma relação tão boa, a gente divide, não é nem dividir, a gente está tão acompanhando tanto os dia a dia da prefeitura, e eu falava com ela praticamente todo dia. Então, ela saiu porque ela tinha um compromisso familiar, aniversário de casamento dela, tinha que realmente aproveitar. E até brinquei com ela, não sei se cansa mais você ficar com o Bertoli, você ficar na prefeitura. Você ficar só com o Bertoli 15 dias, né, brincando com eles. Mas ela falava todo dia com ela, absolutamente sem tropeço nenhum. Todos os projetos, todas as nossas agendas estavam alinhadas. Então foi muito tranquilo, mas para mim foi, obviamente, uma responsabilidade maior, né? Como é que é esse peso? Então não foi tranquilo, né? Foi pior antes de assumir. Falei, Mara, volta, não viaja não, né? Mas foi depois que entrou, e a nossa equipe nos dá com conforto, sabe? Então a gente tem um grupo muito gostoso, que a gente conta com o outro. Foi muito, como eu disse, enriquecedor, mas foi muito natural. Houve alguma coisa que você gostaria de ter feito esse ano e que não deu, Theo? Não. É mesmo? Olha, obviamente nem tudo que nós quisermos fazer saiu. Deu para fazer. Mas nós tentamos todos os dias fazer tudo que a gente vê que precisa ser melhorado. Sabe, quando você fala, se esse mês fosse o último mês de governo, e tem muita coisa para melhorar, é muita coisa. Mas dizer que a gente não tentou, não é verdade. Então todo dia, aí você depende muito da equipe, você depende de recurso, depende de muitas outras coisas. A maternidade, gostaríamos de ter inaugurado, mas vai inaugurar. Então, vai ser janeiro, né? Nós não ficamos inertes, né? Mas eu falo assim, você podia ter tentado fazer alguma coisa? Não. Tentou de tudo. Pelo menos o que nos passaram. E outra, a gente tenta não viver numa bolha, Maurício. Por quê? Porque a prefeitura ela é muito intensa. Se deixar, você só escuta quem está do teu lado, né? Então por isso que a Mara gosta de sair muito, eu gosto de sair muito. Eu vou a pé para a feira de domingo, escuto, vejo o fio solto. Como é que é esses passeios? Conta. Para você escutar a população, olha, não tá bom, não tá ruim. É lá na Cobal, é um vereador. na sexta-feira. Cada domingo eu vou numa feira. Então, assim, é uma das coisas, né? A Mara visita a cidade inteira durante a semana. Quarta e quinta-feira, geralmente, é agenda externa, né? Mas, enfim, domingo eu vou na Cobal, no outro domingo eu vou na feira de Jundiapeba, depois eu vou na feira de César. Na Cobal, que eu moro aqui perto, às vezes eu vou até a pé. Aí eu vejo um fio solto, eu vejo um buraco na rua, um esgoto vazando. Você encontra uma pessoa, e Mogiana é assim, né? Pô, tá ruim lá, você falou que ia resolver, não resolveu. Então, mas isso é bom. Por quê? Mogi tem 713 km². É muito, muito grande. É quase o dobro de Guarulhos em extensão territorial. Não tem como nós estarmos na cidade inteira. Então, quando alguém fala que está ruim, que bom que você está me avisando. Exato. É como se fosse um funcionário da prefeitura te falando que está ruim. Então, a gente acolhe muito bem as críticas, a gente gosta de receber positivas. Aí você tem a questão política que acaba contaminando um pouco. Mas as críticas que são legítimas, a gente gosta de receber. Então é um prazer andar pela cidade, porque a gente vai receber crítica, mas a gente vai agir. Elogio também, né? Elogio também. É que a gente sempre sai esperando que dá para melhorar. O pior, se der o melhor, tá bom. Mas assim, olha que coisa interessante, te dar em primeira mão aqui. Mas não é motivo de comemorar, porque ele é passageiro. Há 1 hora atrás, pela primeira vez no ano inteiro, o Procriança não tinha uma criança na fila. Agora, 1h30. Porque eu estou em todos os grupos de saúde. Então, os pacientes ficam mais de 24 horas para ter internação, eles avisam o secretário e nos avisam. Secretaria de Estado, porque nós dependemos do Estado para ter vaga no Luzia e tal. Não dá para um paciente mogiano ficar 24 horas esperando uma internação. Então a gente acompanha os tempos, acompanha quanto cada médico atende, queixa que está tendo naquela unidade, e você vai melhorando todos os dias, com a equipe, muda de equipe e tal. Pela primeira vez, 0 paciente esperando no Procriança. Incrível. É incrível, mas está sol, ninguém está gripado, daqui a pouco vai chegar o inverno, dispara. Então não dá para comemorar resultados rasos, né? Então a gente tenta sempre ter uma coisa mais estruturada. Mas é legal, você fala, pô, não tem ninguém esperando agora. Sim. Que lugar do Brasil não tem ninguém esperando nesse momento criança? Tem 5 pediatras lá, 6 aliás, até muito. Então, mas enfim, tá indo bem, os exames do Einstein que tá fazendo tá indo bem. Então isso vai dando
um pouquinho de recompensa daquilo que a gente sabe que ainda vai enfrentar de dificuldades, né? Esse seu estilo, né, de sair conversando com as pessoas, de ver as coisas da cidade, de falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui precisa arrumar, é meio parecido com o do Bertaioli, e eu tenho percebido que vários gestores, né, mais recentemente, têm usado o mesmo artifício, vamos dizer assim, o Eduardo Boigues também tem esse estilo, né? Que, aliás, acabei de falar com ele. E como é que você avalia essa nova forma de administrar? Porque antigamente era uma coisa muito dentro de gabinete, muito fechada, né, Theo? É uma coisa, assim, eu acho que muito natural. Quando estava na Secretaria de Saúde era exatamente a mesma coisa. Então a gente fazia café da manhã com os servidores, que é uma coisa que a gente vai fazer lá com a Mara também, é o sorteio. A gente exclui chefe. Então vai vir uma servidora da limpeza, uma servidora da saúde, vai vir um auxiliar administrativo do jurídico, poucas pessoas, de 1 hora. E vão dizer, olha, eu acho isso, olha, eu acho aquilo, olha, sabia que eu não recebi o meu abono, sei lá o quê? Porque a gente não sabe o que acontece, Claro, é impossível saber. Então, não dá para você administrar sem escutar. Então é simples. Se você ficar no gabinete, a prefeitura te consome. Você bota o pé fora da sala, alguém te pega. É um secretário, é um servidor, é alguém que quer falar. Então tem que sair para administrar. Então acho que isso é absolutamente natural. Não sei nem se é um novo modelo, mas tem que sair, senão, mesmo assim já é tão difícil, né? Para administrar a área, a coisa pública, para que essa engrenagem funcione da maneira que a gente quer, mas é o jeito que a gente aprendeu a administrar, né? Vou falar que nesse primeiro ano você disse que fez tudo que gostaria de ter feito pela cidade. Ou tentar, né? Não que resolvemos tudo. Mas fez. Sim. Qual é o planejamento para 2026? O que precisa acontecer em 2026? Terminar muita coisa que a gente começou, né? É muita coisa. É ponto de ônibus que a gente precisa revisar, é contratação de pátio e guincho, porque tem carro parado desde 2022 na cidade. Nós temos mais de 180 carros abandonados na cidade. Caramba! Fala assim, pô, você fez, resolveu? Não resolveu, mas a licitação está para acontecer, para contratar um guincho e um pátio. Então nós não estamos inertes, né? É isso que eu estou querendo dizer. A maternidade precisa ser inaugurada, a questão financeira precisa ser melhor controlado, precisa tapar os buracos da cidade, precisa ter uma zeladoria melhor, precisamos ter o SEMAI, precisa melhorar a qualidade da água, vai fazer 60 anos, inclusive, o SEMAI ano que vem. Mas então, você não falou que fez tudo? Não. Tem 260 milhões de reais que a gente conseguiu com o governo do estado, que o governo do estado precisa listar logo para dar 100% de tratamento de esgoto em Mogi. Temos a estação de tratamento de esgoto de Jundiapeba, que vai voltar, graças a Deus, a fazer desde 2019, é uma obra que vai e para. Conseguimos na Caixa Econômica Federal para que seja refeita o modelo da obra em janeiro, recomeça a obra. Então tem muita coisa de zeladoria, muita coisa para as pessoas viverem com um pouco de dignidade para acontecer. Então, saúde, segurança, educação, zeladoria, são pastas mínimas que precisam ser melhoradas no ano que vem. Cultura, obviamente, todas elas, moradia, hoje, inclusive, tem entrega de moradias à noite, 6h30, a prefeita Mara, com o secretário Romildo, tem uma entrega lá na prefeitura de moradias. Então, enfim, é muito dinâmico. Então tem muita coisa para fazer. E grandes projetos novos que vão ser iniciados no ano de 2026. Quais deles? Você pode mencionar alguns aqui para a gente? O início da licitação, que é uma licitação deve ser internacional, de pavimentação de toda a Nova Jundiapeba, deve acontecer. Deve demorar 6 meses, mas a obra tem que começar em 2026. Você imagina a Nova Jundiapeba, da dignidade, pavimentar, obviamente, pavimentar todas as ruas que são legalizadas. Áreas de invasão, é importante a gente sempre falar isso, porque elas não podem ter investimento do poder público. Então você não pode asfaltar uma rua que ela não existe, é invadida. Mas todas as ruas legalizadas vão ser pavimentadas. É um projeto muito ousado. UPA de Brás Cubas. Brás Cubas vai ter, hoje, pelo tamanho de Brás Cubas, nós temos uma unidade 24 horas no Jardim Universo, que o prédio não cabe para atender 13, 14 mil pessoas por mês. Então, a 1 quilômetro e pouquinho de distância, nós vamos fazer a maior UPA de Mogi das Cruzes. Conseguimos o terreno, que era uma disputa judicial de dívida com a prefeitura da Schwartzman. É uma área muito grande, de 12 mil metros, salvo engano, e vai ser a maior UPA de Mogi das Cruzes, uma UPA porte 3. Então, e outra, para atender adulto. Por quê? Porque nós temos lá o Hospital Municipal, que atende criança. Né? Vamos ter a maternidade, que atende mulher, que vai atender mulher e crianças. Vai ter aquele complexo ali. Um complexo de saúde em Brás Cubas. A tomografia, que vai ser inaugurada, primeira palheira de tomografia de Jundiapeba. As pessoas de Jundiapeba, tem pessoas muito simples. Pegaram um transporte público para ela, às 5h30, já é um valor alto. Imagina fazer um exame de tomografia sem precisar sair de Jundiapeba. Nossa, é uma conquista. É dar dignidade e sem custo.
Por quê? Porque uma empreiteira ganhou uma licitação de pequenos reparos na prefeitura. E chamamos ela, olha, apesar de que você deu um bom desconto na licitação, você não poderia doar essa obra de R$800 mil para colocar uma tomografia? As contrapartidas que esse governo pede é para a cidade. Pode fazer, construiu a sala, está construindo a sala de tomografia. Então são muitas outras escolas, novas escolas vão sair, sempre Itaçupebra, sempre de Biritiba Sul, tudo nos bairros, nos distritos mais afastados. Né? Então estamos voltando com as bases descentralizadas do SAMU. E esse olhar é muito interessante, né, de descentralizar o bairro, inclusive a prefeita fala muito sobre isso, né? Sim. O quanto é importante esse olhar para os distritos, para os bairros mais distantes, porque Mogi cresceu demais, né? Cresceu demais. A gente vai, eu particularmente, de verdade, conheci muito Mogi na campanha. Porque eu e a Mara, nós andamos Mogi, a gente estava somando lá a quantidade de quilômetros, mais ou menos, dava para andar em Mogi 2 vezes. Nossa Senhora. Da pré-campanha ao final da campanha. Então a gente conheceu Boa Vista. É lindo o bairro do Boa Vista, do outro lado de Biritiba Sul. Parece que você está numa vilinha, não é italiana, não sei, um lugar à parte. Não bem, né? Você fala, pô, saí de Mogi. E é Mogi, né? E é Mogi. Então nós estamos construindo uma escola grande lá, uma escola e um ginásio. E é muito prazeroso levar isso para as pessoas que mais precisam. Pois Mogi é muito grande. Então você tem que levar os serviços públicos para os bairros. É isso que a gente está fazendo. Uhum. Com relação à população, né? O que a população pode esperar em termos de saúde, você já falou, mas em termos de projetos, né? O que você considera essencial para modernizar, vamos dizer assim, a administração municipal? Mais ainda, né? Nós estamos num trabalho de muita modernização. Tudo que estava sendo feito era ruim? Não é isso que nós estamos dizendo. Particularmente, Marcio, eu entendo o seguinte, cada prefeito, cada governo que passa tem que melhorar o que o outro deixou. Independente se é do mesmo grupo ou não. Mogi precisa, por exemplo, de um hospital veterinário. O caramelo é ruim? Claro que não, legal. Mas por que não podemos avançar? Não é você desconstruir nada. Estou avançando numa política pública. Você pega exames da saúde. Primeira vez que nós colocamos carretas na divisa de Mogi das Cruzes, lá na Margarida, lá em Itaçupeba, lá em Sabaúna, fazendo ultrassom, lá em Butujuru. Então temos que ir avançando. Temos agora que começar a refazer contratos de semáforo, contratos de iluminação pública. Por que vamos fazer? Mogi, como disse, tem 713 km². Se um semáforo queimar agora lá na Chácara Guanabara, como que nós vamos saber? Vamos contratar semáforos inteligentes que avisem, que meça trânsito, que meça chuva. Então a gente está colocando, estamos com esse grande projeto, né, de começar a fazer serviços inteligentes para que a gente possa, daqui a alguns anos, ter um Waze mogiano, onde eu passo e falo, tem um buraco aqui, já passar para a zeladoria, olha, tem um trânsito aqui, o semáforo já se auto-modificar, está chovendo muito, já avisar a Defesa Civil, porque dá para começar a medir isso. Então a gente vai modernizar muito os serviços públicos. E, como disse, saúde, educação, segurança, cada vez mais próximo da população. Veja que segurança a gente colocou mais de 600 câmeras agora, pontos de o Smart Mogi, o Smart Mogi. Essa área da segurança ela é muito baseada na tecnologia, né, Theo? Cada vez mais. Tecnologia, segurança, tem a questão da delegacia que foi, né, vai ser 24 horas a delegacia da mulher, mas é a sensação também. Então não adianta você ter um totem e a árvore está caindo aos pedaços. Aí não tem iluminação pública, né? Que é uma questão também que nós vamos mexer bastante na questão da iluminação pública. Então, uma boa iluminação, uma poda de árvore bem feita pela zeladoria da cidade, com um bom totem olhando, o camarada que quer estar de má fé já vai evitar aquele lugar. Né? Então é isso, e a gente já tem números positivos disso. Né? Esse final de semana a gente prendeu uma pessoa que estava na fila da UPA. Salvo engano, estava sendo buscada por homicídio. Porque a gente tem, a gente tem lá as câmeras de toda a cidade. E a câmera, é engraçado que você está numa espera, por exemplo, que se aqui fosse uma espera, as câmeras já ficam focando em todos os rostos, né? E aí já busca do banco de dados do governo do estado de São Paulo de procurados. Achou, ele apita, avisa a Guarda Municipal, avisa a Polícia Militar e já vai. Então tecnologia realmente está ajudando bastante a segurança. Você com esses grupos de WhatsApp, com essas câmeras de segurança, com essa vida doida de correr para Brasília, de ficar... Como é que é a tua vida familiar? Você consegue dar espaço para sua família? Você tem uma mulher e uma filha? Uma menina, sim, né? sim. Como é que você consegue? A primeira coisa foi eles aceitarem, né? A gente entrar nisso. E a Mara convidou a Mayra, que é minha esposa, para o Fundo Social. Então, bom que pelo menos ela... Ela também está lá vendo. Ela está ali vendo como é que tá, né?
E a minha filha, graças a Deus, ela tem 12 anos, né? E ela entende, ela cobra muito presença, né? Mas ela sabe, a gente tem conversa muito sobre que é um tempo em que eu estou me dedicando à cidade, né? Então, como disse, eu não sou um político de carreira, a Mara não é. Mas esse momento a gente vai se dedicar, né? A família sabe que a gente tem esse compromisso e entende a nossa ausência por esse momento da vida da gente, né? Com certeza é um momento que ela vai se orgulhar no futuro, né? Se Deus quiser. A gente pelo menos trabalha para isso, né? A gente não quer que a gente saia, não que a gente não é nem se comparar a ninguém, não é isso. Mas que a gente deixe a cidade melhor quando a gente sair e que a gente vai cobrar de quem entrar depois que deixa a cidade melhor. Eu acho que é isso, né? Nós mogianos queremos, é um caminho. Theo, e você falou que você não é um político de carreira, mas você já se filiou agora ao PL, é isso, né? Sim. Mas você tem pretensões políticas? Sei lá, de repente um deputado lá na frente, ou propriamente um prefeito no futuro? Já pensou nisso? Não. O que eu tenho na cabeça é 3 anos de governo junto com a Mara. Então nós não tem outro projeto político na cabeça. Se gostaria de ser prefeito depois, a Mara vai ser candidata à reeleição. Nós não estamos preocupados com isso, porque nós entendemos que é uma consequência natural. Se a cidade for bem e houver disposição do grupo e de pessoas, obviamente há naturalmente um caminho para uma reeleição. Mas a gente nunca falou disso. Nunca falou. Agora, nós temos um grupo político que nos dá sustentação para administrar a cidade, administrar positivamente. Nós nomeamos todos os secretários com total autonomia. Nós não temos nenhuma amarração político-partidária. Pode olhar e perguntar para quem quiser. Isso nos deu um conforto muito grande. Agora, obviamente, nós temos candidatos, teremos, talvez nem todos definidos, a deputado federal o ano que vem, a deputado estadual o ano que vem. Nós precisamos que Mogi esteja bem representado para nos ajudar. Então, nosso grupo político, sim, vai ter candidatos a todos os cargos, né? Nós vamos estimular que as pessoas que gostam de Mogi saiam candidato do nosso grupo político. E daqui a 3 anos, terminando a sua administração na cidade, concorre à reeleição novamente ou larga a vida política e vai Se você perguntar hoje, falou, daqui 3 anos o nosso compromisso acaba, né? Porque o que nós temos é uma carta da população dizendo, durante 4 anos a chave da prefeitura está com a prefeita Mara e com você. Nós vamos fazer o melhor que a gente possa fazer durante esses 3, 4 anos. Pensar numa eleição é tão pequeno perto do tamanho dos problemas que a gente tem, que a gente não tem essa pretensão. Nós não temos projeto de poder político, nós temos projeto de cidade. E estou falando isso na parte literal da palavra. Né? Então a gente não tem conchavos políticos para se manter no poder, não. Então a gente pretende fazer um bom governo. Se isso for bom, a Mara tiver à disposição, daqui 3, 4 anos e a população quiser, pode ser que ela naturalmente seja candidata à reeleição. Mas a gente não conversa disso, Marici, de verdade. Então nós temos 3 anos na mão para trabalhar pela cidade. Bom, acho que já está chegando a parte final da nossa entrevista. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas só para você responder, com respostas rápidas também, ok? Um problema de Mogi que mais te incomoda hoje? Um só? Um só. Não, tem 2. Saúde e educação. Ok. Uma solução urgente que você gostaria de ver implementada na cidade? Uma integração melhor, não é uma integração melhor, mas dar mais dignidade para as pessoas em serviços básicos. Um hábito que te ajuda na sua rotina? Acordar cedo. Uma solução urgente, aí eu já perguntei, um livro ou uma pessoa que marcou a sua vida? Fala de profissional, né? De qualquer área. Tá. Não, que acho que são coisas bem diferentes, né? A parte pessoal da parte profissional. A parte profissional, eu me espelho muito no Bertaioli, quando ele foi prefeito. Eu realmente aprendi bastante com ele. Então, eu acredito que, né, eu tenho sempre ele como um conselheiro para as coisas da cidade. Conselheiro. E na parte pessoal? Da parte pessoal, tenho meus pais. Seus né? pais. Eu sou filho único, então sou muito familiar, né? Muito família. Né? E explicar os problemas que a gente tem na política, às vezes é difícil. Mas os meus pais são para mim uma base importante. Um momento da sua carreira pública da qual você mais se orgulha?
qual você mais eu vou escolher uma. Tivemos várias passagens positivas, mas quando em 2016 para 17, que 17 nós apenas colhemos o fruto, Mogi teve a menor taxa de mortalidade infantil da história de Mogi. Então foi você fala, caramba, perder os cabelos valeu a pena. Por quê? Quando você vê porque a mortalidade materno-infantil, mãe e criança, ele é um indicador que envolve muita coisa para você diminuir ele. Sim. É um bom exame, um bom consulta, um bom pré-natal, uma boa comida, um bom acesso à saúde e tal. A meio ambiente, tudo. Então, quando você alcança isso, você fala, aqui o caminho está certo. Muita coisa funcionou para isso. Para chegar nisso, perfeito, é isso. Um sonho para Mogi das Cruzes. Que Mogi, que nós tenhamos uma cidade mais segura, mais harmoniosa, que as pessoas voltem a ter orgulho dos serviços públicos de Mogi. É isso que eu gostaria de como mogiano, poder dar um pouco disso para cada pessoa que mora aqui. Para finalizar, quem é o Theo quando apaga a luz da prefeitura e volta para casa? Quem é essa pessoa? É um brincalhão, crianção, chega em casa brincando, minha filha fala, papai, cresce, pô. Então, é o jeito de dar uma desligada, né? Então, e eu gosto de, às vezes, ficar um pouco sozinho também, quando as coisas se encaixam na cabeça, mas sou totalmente diferente da prefeitura. Realmente vira a chave, né? Porque a responsabilidade da coisa pública ou da coisa do outro, né? Quando você trabalha em empresa privada, é muito grande, né? Quando você chega na sua casa, sou eu comigo, né? Então, eu acho que é uma pessoa mais tranquila, bem mais próxima do que no dia a dia. Então, eu queria agradecer demais a sua participação aqui comigo. Foi uma honra, viu? Obrigado, eu que agradeci. Muito obrigada. Eu que agradeço, aliás. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a população mogiana, assim, para o fim de ano. E para o que você já falou disso, mas rapidamente para o ano que vem, enfim, o que você deseja falar aí para a população que estiver acompanhando a gente aqui nesse podcast. Bom, primeiro te agradecer, né? Primeira vez que venho, no convite passou tão rápido aqui, dá para ficar umas 2 horas aqui, mas muito obrigado. E aproveitar e desejar a todos aqui do AtoCast, mas para quem está nos assistindo, que tenham um Natal feliz, abençoado, em família, em amigos, e que o ano de 2016 seja de muita saúde, principalmente. Mas pode esperar da prefeita Mara, da gente, da nossa equipe toda, muito esforço, muito trabalho, e nós vamos colher, se Deus quiser, alguns resultados já em 2026. Vamos começar 2026 com uma grande, Deus quiser, e se nada jurídico daí der errado, né? Com uma grande novidade de ter a primeira maternidade da cidade de Mogi das Cruzes. Então, nós vamos começar 2026 aí, se Deus quiser, com grandes projetos, inclusive esse, para que os mogianos possam nascer. Não que a Santa Casa não faça trabalho lindo, aliás faz, mas um prédio novo, com muita dignidade para a nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. E para você que acompanha a gente, muito obrigada pela audiência. Fique ligado no nosso AtoCast. Semana que vem tem mais entrevista. Muito obrigada e até lá.